Olá pessoal, bem-vindos ao canal Oração História e hoje nós vamos falar sobre um homem que foi chamado e cumpriu o propósito de Deus. No vídeo anterior a gente falou de como ter uma vida com propósito e ali foram falados alguns aspectos que caracterizam uma vida com propósito. E eu quero falar hoje de uma pessoa que desde o nascimento foi separado pelo Senhor para cumprir um propósito. Quero falar hoje com vocês sobre João Batista. Eu acho que você já ouviu falar sobre a história de João Batista, mas eu quero que você olhe a história de João Batista hoje, observando sobre o aspecto de missão, mais uma vez. Então, eu e você, nós temos também uma missão, tá certo? Então, vamos observar aqui como que Deus, fez esse chamado na vida de João Batista. Bom, lá em Lucas, se você tiver sua Bíblia aí, em Lucas, nós vamos ter aí a história do nascimento de João Batista. Os nomes dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel, eles já eram adiantados em idade, já eram idosos, quando o nascimento de João Batista foi anunciado. Quero também que você veja lá no capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Então, ambos eram da família serviam no templo. Zacarias era sacerdote no templo e Isabel também fazia parte de uma família sacerdotal, tá? No 6 diz o que também mais? Que esse casal tinha uma vida direita, uma vida correta aos olhos de Deus. Então, o que eles tinham de diferente, Diana? Diz aqui que eles obedeciam fielmente às leis e os mandamentos do Senhor. Então, já era um casal ali que viviam, sobre a direção de Deus, sob a direção de Deus, debaixo da direção de Deus. Num desses trabalhos no templo, Zacarias foi surpreendido durante esse trabalho dele no templo pela visão, ele viu um anjo quando ele foi, acender o incenso, o incenso, quando ele foi queimar o incenso no altar. Então, lá no 9 diz assim, ó: Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Então, ele tinha, ele teve nesse dia essa missão de queimar o incenso no altar. Por isso apareceu um anjo. Então, ó, no 11 diz assim, ó: Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Então, nós temos aqui todo um sobrenatural de Deus ali acontecendo na vida de Zacarias, um inesperado de Deus acontecendo na vida de Zacarias. E Deus é assim, Ele trabalha com o inesperado. O inesperado é um presente, para quem tem uns momentos de deserto, igual Isabel teve, porque ela não podia gerar filhos. De repente ela recebe esse presente, esse anúncio de que ficará grávida. E aí o anjo já chegou e ainda deu o nome, João, o nome do filho de Zacarias. Então, teve todo um preceito, nesse caso aqui, o anjo deu algumas orientações a Zacarias
para o cuidado de João. Então diz assim, ó. O nascimento dele, no 14, vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Então, a graça, né, de Deus ali já sobre a vida de João, né, de ser um grande homem, de ser um mensageiro, né, em cumprir o propósito de Deus. No vídeo anterior eu falei que nós nascemos não para cumprir a nossa própria vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. E assim foi na vida de João Batista. Ele nasceu não para cumprir a própria vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. Então é isso que a gente tem que entender, que nós nascemos não para cumprir ou realizar os nossos próprios desejos, mas para cumprir e realizar os propósitos de Deus. Ok? Então vamos lá. Então aqui no caso, e aí, ele diz o quê? Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Olha que importante, né? Então, João Batista, com a missão maravilhosa de preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor Jesus, que é o que acontece mais à frente, quando nós vemos ali Maria sendo agraciada, né, esperando por Jesus. Mas vamos lá. Então, o anjo lá no 19 diz assim, como foi uma surpresa para Zacarias, né? Então, o anjo falou assim, Zacarias falou assim, como que eu vou saber que isso é verdade? Como que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho, a minha mulher também. Olha a questão da idade, né? Igual eu falei pra vocês ali. Que já eram já velhos. Mas aí o anjo falou, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Que maravilha, né? Então, Gabriel, de forma ali, presente, pessoal, falando com Zacarias, dando essa boa notícia para ele. Ou seja, o que é aquilo que aconteceu lá no início, né, com Sara, com Abraão, que também eram adiantados em idade, já velhos, e conceberam Isaque. Nós vemos aqui também acontecendo com Zacarias e Isabel, a chegada de João, João Batista, né? O escolhido do Senhor, para cumprir o chamado e o propósito do Senhor. Então, vamos verificar mais aqui. O nascimento de João Batista. Lá no 57, no verso 57 diz assim, ó. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. E aí nisso todo mundo ficou ansioso para saber o nome da criança. E Zacarias, por não ter acreditado de forma imediata ali na palavra de Gabriel, ele ficou mudo, emudeceu ali por um período, né, até o nascimento da criança, tá? E aí quando a criança nasceu, todo mundo ficou curioso para saber o nome da criança. A mãe dele, Isabel, disse o quê? O nome dele será João. Todo mundo achando que o nome ia ser o nome do pai, né? Zacarias. Mas não, colocaram o nome dele de João. E aí, como Zacarias estava mudo, as pessoas começaram a perguntar: é isso mesmo? Você não tem ninguém com esse nome em sua família. Por que você vai colocar esse nome? E Zacarias confirmou o que a esposa acabara de dizer, né? Sim, o nome dele será João. E junto, queridos, com a fala de Zacarias,
veio, né, a profecia daquilo que João estava incumbido de fazer. Então, primeiro tem o louvor de Zacarias, né, ali no 67 até o 74, até o 75, né, é um louvor que Zacarias faz a Deus ali. E vem a profecia e vem ali o propósito de João Batista. E eu vou ler para você aqui o propósito de João Batista. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Então, olha que lindo, né? Então, nós temos aí a missão de João Batista. João Batista, você é quem vai anunciar que o Salvador está chegando, né? Que Deus, né, está enviando aí a salvação para o povo dele, que os pecados irão ser perdoados desse povo, né? E que a paz e que uma luz diferente irá brilhar sobre o povo de Deus. Então isso é maravilhoso. Lá no 80 diz que o menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então, querido, esse é o propósito de Deus, né? E esse foi um homem conforme o propósito de Deus, ok? Chamado segundo o coração de Deus para cumprir e anunciar a vinda do Senhor. Lá no 30, no 3, no verso 3, diz assim: a mensagem de João Batista. Batista já entra em ação aqui, né? Então, olha só. E João, no verso 3, 3. Lucas 3. Diz assim: e João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Aí no 4 diz: isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram entradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. Maravilhoso, né? Maravilhosa essa palavra aqui do Senhor. É uma profecia se cumprindo em relação ali à vida de João Batista, que viveu e teve uma vida com propósito, o propósito de anunciar a chegada do Salvador e de conclamar o povo ao arrependimento, à humilhação e à entrega de Deus ali. Se entregar, a se batizar e se entregar para Jesus. Ok? Então é isso. Então nós vemos aqui no verso 3 todo o propósito aqui, toda a ministração, né, da vida ali de João. Ok? E lá no verso 8 diz assim: olha o que João Batista falava: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Ou seja, não tem como a gente se esconder, né, debaixo ali de uma autoridade, né, anterior. As pessoas estavam ali já acostumadas e queriam se escorar
vou usar esse termo, se escorar em ser descendente de Abraão e estavam fazendo coisas erradas e não queriam se arrepender de seus pecados devido a isso. Mas é necessário, querido, que haja o arrependimento de pecado para se alcançar a salvação. Mas eu quero que você, então, fique com essa mensagem aí hoje, bem simples, né? E lembre-se, João Batista foi um homem chamado segundo o propósito de Deus, ok? Então aprenda com a história de João, né? Em relação a propósito, o porquê Deus nos chama, o porquê nós nascemos. Nós vemos o nascimento de João, ali ele já chegou com um propósito, com uma missão. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você também nós temos embutidos em nós uma missão, onde nós estamos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos nesse momento. Deus conta conosco, Deus conta com você para levar a salvação, para levar uma mensagem de consolo, de conforto, de arrependimento para alguém próximo a você. Então, que você também seja esse canal de bênção, de modificação, de transformação dentro da sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, ou na sua área específica de trabalho, com suas habilidades, que você use suas habilidades para levar as pessoas a Deus, a salvação, ao arrependimento, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Curte, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam, né, como viver o propósito de Deus e como focar no propósito de Deus, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.